TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e o deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio, e perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair, os fariseus com os partidos de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, 9º domingo do tempo comum. Nós encerramos com nós iniciamos, retomamos o tempo comum, encerramos com a festa de Pentecostes, a grande festa pascal, 50 dias que vivemos depois da oitava da Páscoa, quando celebramos a grande graça que foi a Páscoa do Senhor, a sua ressurreição. Aí tivemos o domingo dedicado à Santíssima Trindade. E aí, agora o 9º domingo do tempo comum. Mas por que 9º? Onde é que está o primeiro domingo? Como é que a igreja pulou? Lembrando um pouquinho como é o nosso calendário litúrgico. Nós começamos o tempo litúrgico com o Advento. Vivemos a preparação para o Santo Natal. Aí vivemos o tempo do Natal. Aí nós temos 7 semanas entre o tempo do Natal para iniciarmos a Quaresma. Nós temos 7 semanas do tempo comum, onde nós vamos refletir naquele tempo e também neste tempo que vamos continuar sobre a vida pública de Jesus, as coisas que Jesus iria fazer. Por quê? Porque o tempo comum começa quando termina o domingo do batismo do Senhor.
O batismo de Jesus é quando ele começa a sua vida pública. Então, a liturgia segue um pouco a realidade da missão de Jesus. Então, Jesus é batizado e aí ele passa a exercer a sua missão. Vai anunciar publicamente o reino de Deus. Então, vivemos 7 semanas, temos o tempo da Quaresma, né? Depois o tempo pascal, toda essa realidade que vivemos, e encerramos com a festa de Pentecostes. Depois domingo da Santíssima Trindade, e agora retomamos. Mas por que 9? Porque o 8º domingo do tempo comum, ele é substituído pelo domingo da Santíssima Trindade. Então, ele está ali, mas não há uma liturgia específica do 8º domingo do tempo comum. É a festa da Santíssima Trindade. E agora, sim, nós temos essa missão de Jesus pública, que começa com esse embate dele com os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei. Aqueles que viviam presos na regra, na norma, na lei. Por quê? Porque aqui nós percebemos Jesus, onde os seus discípulos começaram a arrancar espigas, quando estava caminhando, um dia de sábado. Agora, eles não estavam fazendo um trabalho que arrancar uma ou outra espiga ia ser um trabalho, mas não podia, era uma ofensa. Eles estavam arrancando umas espigas, não era especificamente um trabalho, mas o escrúpulo desses homens eram tão grandes que não podiam fazer. E aí Jesus diz: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O que quer dizer isso? Não é o dia que determina o ser humano, é o ser humano que determina o dia. O Filho do Homem é Senhor também do sábado, quer dizer, não tem dia específico para ser santificado. Claro que a igreja, seguindo uma tradição legítima, importante, ter um dia de descanso, um dia para a família, um dia dedicado à missa, um dia dedicado ao Senhor, a Deus, à igreja, viu isso? A importância de marcar um dia. Claro que também os judeus, quando foi definido o sábado para o dia de descanso, é porque precisava realmente ter um dia. Agora, isso não quer dizer que, em nome disso, se invente um monte de coisa, como os fariseus e doutores da lei e mestres da lei faziam, onde as pessoas não podiam fazer nada, não podiam ser livres, porque tinham que seguir um monte de regras e normas. O objetivo do sábado era justamente não colocar uma carga maior sobre a vida das pessoas, mas sim um dia de tranquilidade, de descanso, um dia para que as pessoas pudessem estar com a sua família. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas vezes as pessoas falarem, fazem belo discurso sobre a escravidão que houve no país, e realmente real, fazem tantas defesas, tantas coisas. Meu irmão, minha irmã, nós, devido ao capitalismo desenfreado, toda essa realidade de ter, de ganhar dinheiro, o que as pessoas fazem? Estão vivendo a escravidão do mesmo jeito, porque o domingo não é mais um dia de família, não é mais um dia de descanso, não é o dia para cultuar a Deus, mas é para trabalhar. Claro que, infelizmente, muitos não têm como escolher, precisam trabalhar, precisam sustentar a sua casa, a sua família, mas outros poderiam muito bem não trabalhar no domingo. Poderiam estar com a família, mas a ganância, o querer, o ganhar, o ter, fazem isso. É isso que Jesus está dizendo: eu também sou o Senhor do sábado e do domingo. Precisa de um dia de descanso.
Porque a nossa vida não é só produzir as coisas. E nós temos que valorizar aquilo que nós temos perto de nós. Nós temos que, de novo, meu irmão, minha irmã, cristianizar o domingo. O domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia da família. O domingo é o dia de mostrarmos gratidão a Deus, que Ele cuidou de nós durante toda uma semana. E, de novo, quer nos acompanhar. Então, uma forma de agradecer, de dizer: Senhor, fica comigo nessa nova semana que se inicia. Isso é o que Jesus está dizendo. E ainda o Senhor vai de novo na sinagoga, né? Porque o primeiro embate que Jesus tem é onde? É fora, é na roça. Depois ele vai para a sinagoga. Chegando lá, um lugar onde a palavra de Deus era falada, onde era discutida, onde era ensinada. E aí, queriam ver se Jesus ia curar no dia de sábado. E lá tinha um homem com a mão seca, quer dizer, uma mão que não tinha utilidade. E ter uma mão seca, automaticamente, se esse homem não tivesse uma família para cuidar dele, ele seria um mendigo. Por quê? Porque as mãos eram as ferramentas. Tudo era manual, tudo era feito à mão. Então as mãos eram muito importantes. Esse homem tinha a mão seca, ele não podia trabalhar, era um mendigo. O que Jesus faz? Jesus faz uma pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram, não tiveram coragem de responder. O que Jesus faz? Olha com tristeza, porque imagina, por causa da lei, da regra e da norma, alguém poderia ter deixado morrer, não pode socorrer essa pessoa porque é dia de sábado. Que religião é essa? Que Deus é esse? O que Jesus faz? Salva aquele homem. Devolve para ele a dignidade de ser humano, de filho de Deus, curando aquela mão seca. E ele passa a poder depois trabalhar, claro, vai sair da mendicância, porque ele vai poder trabalhar. Olha que beleza. Mas qual foi o sentimento que ficou no coração dos fariseus, dos partidários de Herodes? Uma maneira de matar Jesus. Não importa, ele está fazendo bem, mas o bem que ele faz está em discordância daquilo que nós pregamos. E se ele não faz de acordo com o que a gente faz, do jeito que a gente fala, então vamos acabar com ele. Olha como a coisa chegou. A que ponto chegou? Meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar muito cuidado. Porque em nome da lei, em nome de regras, em nome de normas, nós deixamos o quê? A misericórdia, a caridade de lado. Não, eu não posso fazer isso, porque tem isso que me proíbe. Eu não posso ajudar tal pessoa, porque não é da minha religião. Eu não vou usar de caridade, vou condenar, porque a pessoa não segue as regras e as normas que eu acho que tem que ser. Então essa pessoa está condenada, porque não professa a mesma fé que eu, não acredita do mesmo jeito, não segue a igreja que eu sigo, as normas que eu sigo. Peraí. E aí então essa pessoa não presta. Essa pessoa vai para o inferno porque ela não segue as coisas como eu sigo. Peraí. Meu irmão, minha irmã, não é isso que o Senhor quer nos ensinar. Lembremos, Deus é maior que tudo isso. Não vamos deixar que essas coisas externas tirem do nosso coração a graça de Deus, a força de Deus. O mais importante não é regras, normas. Elas existem para o bem. Se não for para isso, é melhor não existir. Então que o Senhor nos ajude, ajude você, ajude a sua família a viver a regra maior, que é o amor, a misericórdia, a caridade de Deus.
Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.